Olá, as boas-vindas a você. Este é o podcast Radar Direitos Humanos, um podcast do Departamento de Advocacy da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Olá pessoal, me chamo Rodrigo Espiuca, sou clérigo da Diocese Anglicana de Brasília e falo em nome do Departamento de Advocacy da nossa Diocese. Dou as boas-vindas a todas e a todos vocês para o nosso episódio do podcast Radar Direitos Humanos, onde teremos oportunidade de aprender um pouco mais e de conversar a respeito das relações entre a nossa Igreja Episcopal Anglicana do Brasil e os direitos humanos. E hoje nós vamos conversar com a professora Anne Caroline Fernandes Alves, que é professora e pesquisadora de Gênero e História dos Direitos das Mulheres. A Anne é mestra em História e fundadora do podcast Feminivinho. Seja bem-vinda, professora Anne, é uma alegria ter você aqui conosco. Olá, Rodrigo, muito obrigada. Obrigada pelo convite aí da Diocese Anglicana de Brasília. É sempre um prazer estar com vocês aqui. Nós vamos dialogar sobre a representação das mulheres como uma ferramenta de reorganização política no Brasil. Um tema extremamente relevante e atual, uma vez que este é um ano de eleições, é um ano em que nós teremos a oportunidade de escolher pessoas para integrarem, o poder legislativo e também o poder executivo no Brasil. E nesse sentido, Anne, eu gostaria de te perguntar como a participação das mulheres pode impactar a política brasileira? É uma pergunta bem interessante, né? Se a gente for pensar aí o quanto de mulheres nós temos representando aí a população brasileira, né? Que é de mais de 50% composta por mulheres, e a gente tem pouquíssimas mulheres no legislativo, né? A gente pode aí pensar que, segundo a ONU Mulheres, na América Latina, a gente tem, fora do cenário de guerra, um dos lugares mais perigosos, né, é um dos lugares de maior risco para as mulheres, né, fora da zona de guerra, é a América Latina. E quando a gente pensa nisso, eu gosto muito da frase da ex-presidente do Chile, né, a Michelle Bachelet, que ela diz que uma mulher na política muda a mulher. E muitas mulheres na política mudam a política, né? Então, vamos pensar aqui que desde a década de 80, a gente teve o lobby do batom, né, com cerca de 26 deputadas que fizeram parte da Constituinte da nossa Constituição de 1988, então a gente teve aí Sueli Carneiro, Heloísa Buarque, a Branca Alves, a Jaqueline Pitangui, Benedita da Silva, Luiz Erundina, mulheres que fizeram parte da Constituinte e que deram voz, né, ou que não que deram voz, porque ninguém dá voz a ninguém, né, todos nós somos capazes de falar por nós mesmos, mas que fizeram parte de uma luta para tentar trazer uma equidade de gênero para todas as pessoas, né, do Brasil. E aí talvez seja por isso, né, o lugar onde a gente tenha mais representatividade, ou onde a gente tenha rompido mais com a tentativa aí de colocar mulheres num lugar, no espaço de representação política, seja a América Latina, esse lugar onde a gente tenha no mundo, fora da zona de guerra, maior dificuldade, ou o lugar mais perigoso para que as mulheres vivam, né, é o lugar também onde a gente tenha rompido mais, onde a gente tenha resistido mais, né, e tentado ocupar mais os espaços de poder, os espaços políticos. Então, a gente teve, por exemplo, né, a presidenta Dilma aqui no Brasil, a gente teve a Moscoso no Paraná, no Panamá, perdão, a gente teve a Chamorro na Nicarágua, a Kirchner na Argentina, a Bachelet no Chile, né, na Costa Rica também tivemos uma mulher como presidente. Então, a gente tem visto aí que as mulheres têm percebido a importância, né, de ocupar, da representação política, né, nos cargos de poder, nos cargos de gestão. E isso vem de encontro a uma trajetória, né, de luta das mulheres.
muito se diz que as mulheres não gostam de política. E acho que essa é uma das afirmações mais equivocadas, né, que se fazem aí nas rodas de conversa. A gente não tem mulheres no poder porque mulheres não gostam de política. Será que mulher não gosta mesmo de política, ô Rodrigo? Porque se a gente pega a história, né, do Brasil, por exemplo, se a gente começa aí pela história do Brasil, já em 1832, por exemplo, a gente tem a Anísia Floresta, né, publicando aí um livro falando sobre direito das mulheres. Antes dela, né, na época do Brasil colonial mesmo, a gente teve o quilombo de Quariterê, eu sempre me embanando para falar esse nome, né, onde a gente teve a Teresa de Benguela, que também organizou todo um quilombo ali, numa estrutura de parlamento, né, onde você tinha deputados, conselheiros, reuniões, isso tudo partindo da liderança de uma mulher, né? Então, a gente teve também, em 1850, nos Estados Unidos, a primeira convenção pelos direitos das mulheres, né? A gente tem o dia 8 de março, que parte aí de uma perspectiva de uma jornada, né, lutando pelo pagamento justo, né, do trabalho das mulheres, pelo direito ao voto. Na década de 30, isso toma força no Brasil também, e aí a gente vai ter as mulheres sendo protagonistas, né, nessa luta aí, tanto pelo direito ao voto, quanto mais para frente também pela questão de igualdade salarial, pela questão, né, dos direitos das mulheres de modo geral. Então, falar que as mulheres não se interessam por política é um total desconhecimento. É jogar isso só na política pública, né, só na política legislativa, porque a gente tem várias formas de fazer política, e as mulheres sempre estão na vanguarda e sempre se organizaram de formas políticas, seja como um movimento de mães, seja como um movimento de moradoras de bairro, seja com um movimento, né, ali para poder organizar questões, por exemplo, da própria associação de bairros mesmo, isso são movimentos políticos. Então, mulheres se interessam sim, né? A gente tem na década de 80 as primeiras delegacias da mulher, a gente tem, quando mulheres se organizam, elas se percebem enquanto seres políticos, né? E elas saem do público, do privado e vão para o público. Então, elas se unem e elas estão sim se organizando numa perspectiva política. Então, acho que a gente não tem como falar que mulheres não gostam de política partindo de uma trajetória especialmente no Brasil, onde as mulheres sempre se organizaram, né? Na ditadura militar, a gente teve aí uma participação enorme das mulheres, a gente teve isso na Constituinte, no lobby do batom, e a gente tem visto mulheres sempre na vanguarda e sempre trabalhando politicamente. Nessa perspectiva de mulheres participando, né, ativamente da política, na tua perspectiva, professora, quais são os principais desafios para que a sociedade possa alcançar uma efetiva participação das mulheres na política brasileira? Bom, quando eu gosto de pensar e eu gosto de ver isso, né? Quando a gente ouve outras mulheres passando pelas mesmas violências, né? Quando nós vamos, por exemplo, a uma manifestação, quando nós escutamos um podcast como este, né? Quando nós estamos, por exemplo, num ambiente universitário, ou quando nós vamos a uma reunião da associação de bairro, né, ou uma reunião de pais e mestres, quando nós estamos em outros ambientes, né, com outras mulheres, e ouvimos outras mulheres e percebemos que essas mulheres estão passando ali pelas mesmas violências que eu passo, né, eu enquanto mulher, e pelas mesmas situações que eu passo, eu começo a perceber que o pessoal, ele é político, né, e que o político é pessoal, que algo precisa ser feito. E a gente tem um cenário
que dificulta muito essa participação política, né? A gente tem uma jornada de trabalho que ainda é muito desigual, né? A gente tem um mercado de trabalho que ainda paga com a desigualdade salarial, a gente tem mulheres exercendo as mesmas funções e ganhando menos, a gente tem empresas que preferem, né, inclusive por falas institucionais, politicamente institucionais aí, que vão colocar, né, a mulher, por ser mãe, ela deve ganhar menos, por ter licença maternidade, ela deve ganhar menos. Essas falas, elas vão se juntando, né, e vão colocando obstáculos aí para que as mulheres estejam nos espaços públicos e nos espaços políticos, né. Eu acho que isso começa muito pela própria linguagem. A Cecília Palmeiro, que é uma teórica do feminismo queer, ela fala que me interessa muito pensar na dimensão da linguagem, né? Ela tem uma fala que diz da criação de uma nova linguagem para a gente produzir um outro sentido de organização política e um outro tipo de organização massiva. Por que ela fala dessa questão da linguagem? Né? Quando mulheres começam a participar da política, por exemplo, a fazer as leis, a participar da elaboração das leis, a gente tem mudanças como a que a gente viu, né, de chamar homicídio de mulheres de feminicídio, ou mudança de parâmetros como crime passional passar a ser chamado de feminicídio. Isso muda a estrutura do pensamento da sociedade. Ora, então isso aqui não é mais um crime passional, aconteceu no calor das emoções, não, isso está relacionado à forma como nós pensamos o corpo político, como nós pensamos a mulher dentro de uma sociedade, quem tem direito sobre esse corpo, né, e não mais como aquele ser que é um ser humano tanto quanto outro qualquer. Né? Então, quando nós não temos mulheres em cargos políticos, em cargos de gestão, esse tipo de estrutura, ele vai se perpetuando. Mulheres participando da política, mulheres estando em cargos de gestão, em cargos que vão pensar as leis, que vão pensar a estrutura social, que vão pensar a estrutura política da sociedade, elas vão mudando a política, elas vão mudando essa estrutura de pensamento, e elas vão mudando, inclusive, a linguagem, né? Então, eu sou uma defensora de como nós precisamos estar atentos à forma de falar. Uma outra coisa que eu acho importante são essas leis que tem, né, recentemente a gente tem aí, recentemente não, já tem bastante tempo a gente tem discutido, por exemplo, a cota que a gente chama hoje da cota das mulheres, né, mas na verdade é uma cota de gênero de 30%, que eu ainda acho pouco, né, que a gente tem para a nossa legislação, né, que muitos chamam aí de cota eles falam que é de laranjas, né, mas agora existe a exigência de uma declaração das mulheres aceitando participar do processo eleitoral, né, então a gente tem uma dificuldade. Eu, enquanto mulher, vou participar do processo eleitoral, né? Então, eu tenho um orçamento para financiar a minha campanha, eu tenho uma abertura dentro desse processo eleitoral ali, dentro do partido, né? Eu tenho a mesma estrutura que é oferecida aos meus colegas ali de partido, vai ser oferecida para mim, né? Então, tudo isso são questões que vão somando aí para viabilizar um mandato, né, para viabilizar uma campanha de mulheres, por exemplo. Né? A forma como nós somos tratadas durante esse processo, desde do propor uma candidatura até a exercer um mandato, a gente tem visto constantemente aí denúncias, né, de violência de gênero, violência política de gênero na mídia. Né? Agora a gente tem uma lei que foi sancionada sobre isso, né, que vai considerar aí violência política contra a mulher exercendo seu mandato, ou mesmo já durante a campanha, né, que vai considerar violência política, né, no artigo 3º vai dizer que toda ação, conduta ou omissão com a finalidade de impedir, de obstaculizar, de restringir os direitos políticos da mulher, né, isso já tem uma lei que pune essas ações, né, a gente teve a Heloísa Pena, salvo engano, né, que teve aí
um caso, né, que teve repercussão na mídia. A gente, aqui em Goiás, de onde eu falo, né, a gente teve o caso de uma vereadora em Aparecida que teve o microfone cortado. Quantas vezes as mulheres são impedidas de falar? Todas essas questões, elas vão se juntando, né, e vão se tornando obstáculos para que outras mulheres venham a participar, né? Então, já ouvi falas do tipo, olha, você acha que esse é lugar de uma mulher? Né? Já tive falas de colegas de trabalho na academia, que me perguntaram, mas você está aqui trabalhando, e onde está a sua filha? Né? Cadê? Você está cumprindo suas funções domésticas, as suas funções maternas? Então, existem ainda, numa sociedade patriarcal como a nossa, machista, né, que vão sendo, são obstáculos que vão nos impedindo, né, tanto psicologicamente e muitas vezes financeiramente, muitas vezes socialmente, que vão tentando ali colocar uma barreira, né, no espaço de ação política, de atuação social de todas as mulheres. Então, eu penso que todos esses cenários aí, eles precisam ser combatidos e eles precisam ser pensados coletivamente, eles precisam ser discutidos. Por isso, eu agradeço a oportunidade da gente estar aqui falando sobre esse assunto. Eu acho que são assuntos que não precisam ser discutidos só por nós, mulheres, mas precisam ser discutidos por todos e todas as pessoas, né, todos nós, enquanto seres humanos, por todas as pessoas que compõem a sociedade. Nós precisamos de uma sociedade mais igualitária, né, nós precisamos de uma sociedade onde todos tenham voz, né, sejam homens, sejam mulheres, sejam LGBTs, sejam negros, sejam índios, indígenas, sejam pessoas de toda a diversidade que compõe essa sociedade, né? Então, acho que isso faz parte de sermos humanos e de podermos estar em todos os espaços. Falaste aí da importância da diversidade, Anne, e eu gostaria que tu pudesses nos dar um panorama da realidade da participação das mulheres na política brasileira atualmente. Olha, eu até falei sobre isso num podcast recentemente, que aqui em Goiás, nas eleições municipais, né, nas eleições passadas, a gente teve muitas candidatas para a Câmara Municipal, né, até tivemos candidatas com um potencial muito grande para a Câmara, para a Prefeitura, e no final das contas o resultado foi bem, assim, decepcionante para mim enquanto eleitora, né? Eu achei que nós teríamos um aumento muito grande, muito significativo das mulheres nesses cargos, e a realidade não foi a que eu esperava, né, enquanto eleitora, enquanto uma pessoa que milita aí pelo direito das mulheres. Mas, nas últimas eleições, de modo geral, se a gente for pensar no Congresso aí, né, a gente, de 594 cargos legislativos do Congresso Nacional, 80 são ocupados por mulheres, né? Então, existem aí algumas pesquisas que vão mostrar que, assim, na América Latina, de modo geral, teve um aumento, né, de mulheres ocupando os cargos legislativos. No Brasil, a gente teve um aumento de 15%, né, e aí a gente teve de 51 para 77 mulheres eleitas. Tá certo que dessas mulheres, se a gente for pensar em representatividade, em diversidade, né, a maioria dessas mulheres são brancas, né, e a maioria das mulheres brasileiras não são brancas, então é importante na questão de gênero, mas na questão de diversidade a gente ainda tem muito a conquistar, né, a gente ainda precisa ver a diversidade das mulheres brasileiras nos cargos de gestão, né, nos cargos políticos, e pela primeira vez a gente teve aí 43 deputadas sendo eleitas, né, e essas 43 deputadas foram eleitas pela primeira vez, então a gente teve um ganho nesse sentido, né, e
eu vejo crescente, né, a pauta e a discussão e os congressos e os seminários, né, de mulheres na política. Aqui em Goiás mesmo, aí em Brasília, no Rio de Janeiro, né, eu faço parte aí da gestão da Associação Nacional, né, de Historiadoras aqui em Goiás, e, né, consequentemente, nacional. A gente tem visto muito essa pauta de participação das mulheres na política, né? Então, isso é um ganho. A gente tem visto ampliar-se as discussões e esse movimento, essa união de mulheres, né, se fortalecendo, criando uma rede de apoio, uma rede de discussão de como as mulheres podem ocupar espaços de gestão, espaços, né, na política brasileira. Então, eu acredito muito que a gente tem um cenário, né, positivo aí pela frente, desde que a gente não deixe de discutir, que a gente não deixe, né, de problematizar e não deixe de apoiar outras mulheres. Eu acho muito importante, né, que a gente vote em outras mulheres, que a gente leia sobre o que essas mulheres estão fazendo na política, que a gente dê visibilidade a isso também. Eu tenho a sorte, né, de acompanhar as mulheres que foram eleitas pelo estado de Goiás, e elas têm feito um trabalho fenomenal, elas não se calam, né, elas estão, assim, vestindo a camisa da função, elas estão, de fato, fazendo aquilo a que foram eleitas, né? Então, se são vereadoras, elas têm apresentado projetos, elas têm feito questão de divulgar qual é o papel delas ali enquanto vereadoras para a cidade, né, para o estado. Então, acho que isso é muito importante, acho que a gente precisa ressaltar isso. E eu vejo com bons olhos, inclusive, a propositura de candidaturas para essas eleições agora, né? Eu vejo que aumentou e eu vejo que essas mulheres estão muito conscientes do seu papel, né? Do seu papel, da história que estão fazendo também, porque isso é histórico, né? Elas tendo consciência ali da sua participação política, eu vejo isso com muito bons olhos. E eu acho que a gente precisa divulgar, que a gente precisa estar conscientes também, não só do papel das mulheres, né, mas também do papel que tem aí os nossos políticos, né? A gente precisa saber como funciona o nosso sistema eleitoral, a gente precisa saber de que forma essas campanhas são financiadas, a gente precisa entender qual é a verdadeira função, né, dos nossos políticos, das pessoas políticas no nosso país, porque assim a gente consegue entender quem de fato está fazendo aí o seu verdadeiro papel, né? E aí eu retomo a frase da Bachelet, que eu acho fenomenal, né? Uma mulher na política muda a mulher, muitas mulheres na política mudam a política. Então, acho que é de fundamental importância que a gente observe quem são essas mulheres nesse pleito agora, né, e que nós observemos quais são as suas propostas, se estão de acordo com com a propositura ali, né, com o cargo ao qual estão concorrendo, e que a gente fique de olho nisso. Anny, partindo da premissa que a religião é um fator social estruturante não apenas da sociedade na perspectiva coletiva, mas estruturante do indivíduo, do ser humano, qual deve ser o papel das organizações religiosas para o avanço, para o fomento, ou poderíamos dizer, para o incremento do número de mulheres que participam da política no Brasil? Olha, eu vejo as instituições religiosas também com uma função social muito, muito forte. E a gente sabe que você participar de uma instituição religiosa, né, você estar engajado ali nessa instituição, te dá também uma perspectiva de qual é o seu papel na sociedade. E quando eu participo de uma instituição que me dá essa noção política, né, essa noção do que eu faço com o próximo, né, de como eu devo agir em sociedade, essa instituição ela também precisa me mostrar qual é o espaço dessas mulheres
na minha instituição. Eu acho que o exemplo parte daí, né? Então, eu vejo muitas instituições religiosas hoje, né, onde mulheres são aí ministras, né, estão à frente dessas instituições, participam tanto quanto os homens da liderança, né, dessas instituições. Então, eu penso que à medida em que a instituição ela não faz ela não privilegia os homens, mas ela privilegia pessoas, né, que têm liderança, que têm atuação política, que têm atuação ministerial aí, que tem o seu chamado. Eu acho que isso já reflete, né, um espaço de consciência e de representação. E eu acho que a instituição, ela deve deve pensar a sociedade e as suas demandas, né? Ela deve pensar também a perspectiva da coletividade, né? Então, se coletivamente nós precisamos de uma equidade, nós precisamos de uma igualdade, né? Nós precisamos aí combater violências, combater, né, toda essa desigualdade de gênero que existe na sociedade. Essa instituição também deve acolher a todos de forma igual e de forma amorosa, né? Acho que não dá para ficar reforçando estereótipos, reforçando que lugar de mulher é no privado, né? Mas sim mostrando que as mulheres, elas também pensam, né? Elas pensam, não também, né? Elas pensam, elas agem e elas têm o seu espaço na sociedade. Acho que está dentro disso. Anne, muito obrigado pela tua participação no nosso podcast Radar Direitos Humanos, discutindo um tema tão relevante, tão importante quanto a representação das mulheres na política brasileira. E com este agradecimento, eu te devolvo a palavra para tuas considerações finais. Então, eu agradeço muito a participação e eu gostaria até de indicar aí, né, existem vários materiais que quem quiser saber mais sobre mulheres na política podem ler, né? A gente tem algumas apostilas muito interessantes que foram feitas, estudos feitos por algumas ONGs, né? Tem mulheres na política, né? Mulheres eleitas, mulheres na política. A gente tem, se você jogar no Google aí, vocês vão encontrar várias apostilas que vão mostrar vão discutir paridade de gênero, vão entrevistar mulheres que foram eleitas. Então, eu gostaria de indicar a você, mulher, né, a vocês, homens também, que vocês leiam um pouco sobre o quanto essa desigualdade ela é gritante, mas o quanto é possível, né, uma transformação de mentalidade, o quanto a linguagem ela é importante também, o quanto é importante que a gente permita que todos, todas e todos tenham acesso aos lugares de poder, aos lugares de gestão, né, para que a gente construa uma sociedade para todos. Então, é isso. Obrigada pela participação, pela oportunidade de participação. Diocese Anglicana de Brasília, que agradece a tua disponibilidade. Eu sou o Rodrigo Spiuca, vocês ouviram o podcast Radar Direitos Humanos com a professora Anne Caroline Fernandes Alves, com o tema A Representação das Mulheres como Ferramenta de Reorganização Política no Brasil. Desejo que vocês fiquem bem e nos encontramos em um próximo episódio. Até mais. E é isso por hoje, pessoal. Fiquemos na paz e até a semana que vem. Este foi o podcast Radar Direitos Humanos, da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Produção e apresentação, Reverendo Rodrigo Spiuca. Edição do Reverendo Isaías Torquato e direção-geral do Bispo Maurício Andrade. Se você quiser entrar em contato conosco, você pode nos encontrar pelas mídias sociais, no Spotify, no Google Podcast e no agregador de podcast de sua preferência. E pelo telefone 61 3443 4305 e pela hashtag Radar Direitos Humanos. Até o nosso próximo encontro.